Ele foi o sócio fundador da primeira empresa de e-learning brasileira. Morou no exterior, onde atuou como responsável em diversos projetos. Desempenhou um papel central na fusão de grandes corporações. Isso tudo para resumir a experiência de Alex Lucena, que hoje faz parte do corpo de mentores do programa de mentoria desenvolvido pela RioSoft. Então, para a gente começar logo de forma objetiva essa conversa, gostaria que você falasse para a gente, Alex, a importância de fazer parte desse programa de mentoria e quais são os benefícios que isso traz aí para o empreendedor. Então, extremamente importante, honrado aí com o convite, fui um dos primeiros a parabenizar o meu amigo Alberto Bluar pela iniciativa. Eu estava dizendo que eu sou de uma geração de empreendedores onde isso praticamente não existia, então a gente fazia as coisas muito na base da tentativa e erro e sem contar assim, com o auxílio de pessoas profissionais do mercado, com mais convivência, com mais experiência. Eu me lembro de alguns poucos mentores na minha época, na sua grande maioria eram professores da universidade, e as dicas eram sempre mais na parte técnica e não tão mercadológicas, não tão com relação a como crescer o negócio. E hoje, passaram vários anos, o mercado está muito mais sofisticado, e o empreendedor digital hoje ele tem que ter uma série de conhecimentos que envolvem desde a parte administrativa financeira do negócio, marketing, vendas e técnica, obviamente. Então, de extrema importância, a RioSoft está de parabéns e, como eu disse, quer dizer, é um prazer estar participando. Você mencionou dessa questão do tempo, que no passado as dicas eram completamente diferentes, só para pegar esse gancho, e você percebe então que a experiência do mercado ele é extremamente agregador para você mostrar para os outros empreendedores o que fazer, qual caminho seguir atualmente, né? Vou te falar, eu sou de um tempo, eu comecei na minha empresa antes da internet. Então, quando veio a internet comercial, em 95, aqui no Brasil a coisa mudou muito rapidamente, né? Vários paradigmas foram quebrados. Quem trabalha na indústria de software há muito tempo sabe exatamente do que eu estou falando. E essa é uma indústria que ela evolui de uma maneira extremamente rápida, extremamente dinâmica, né? E a tendência do empreendedor e é parte da rotina, é você estar inserido ali no dia a dia, as preocupações da empresa, olhando ali, quer dizer, aquela batalha do dia a dia. E quando você tem uma pessoa externa, quer dizer, a figura de um mentor que traz uma bagagem de fora, é como você ter uma visão holística das coisas, uma visão externa, alguém que está com uma cabeça não tão preocupada com aquele resultado, com os problemas do dia a dia. Então esse tipo de contribuição é de um valor, assim, na minha opinião, muito importante. E tem algum perfil específico de empresário que possa fazer parte do programa? Assim, Bruno, nós somos eternos aprendizes, né? Quer dizer, para você tem que estar com a cabeça aberta para receber feedback. Se você não tiver, não que haja um perfil específico, mas assim, a grande premissa para você tirar o melhor proveito de uma troca com o mentor é você estar com a cabeça aberta, você registrar na sua cabeça aquilo que você acha importante, eventualmente jogar fora aquilo que não é tão relevante do seu ponto de vista. Não existe verdade absoluta, correto? Então, assim, cabeça aberta, uma vontade de aprender, uma vontade de crescer e ter a sensibilidade para ver que você não sabe tudo e que você tem que aprender muito ainda. Todos nós, né? Perfeito. E falando aí a respeito das dificuldades enfrentadas, eu queria que você falasse um pouco então a respeito das dificuldades que, de repente, o empreendedor de tecnologia da informação encontra aqui no Rio de Janeiro, né? Quais são os principais entraves que o empresário encontra aqui no estado do Rio? Cara, não é nem no estado do Rio, né? Isso é uma situação global. Até eu costumo dizer muito que quem está inserido na área de tecnologia, na área de software,
você queira ou não queira, você está inserido num mercado global. Quer dizer, nada que vá ser inventado aqui, não tem alguém que esteja na América do Norte, na Europa, na Ásia, enfim, trabalhando em alguma situação parecida com a sua. Existem muitas dificuldades, quer dizer, o Rio de Janeiro, felizmente, possui um mercado interno relativamente grande, algumas áreas são muito fortes. A gente sempre fala da vertical petróleo, gás, a gente sempre fala da questão das mídias, né, que é a cidade onde temos a TV Globo, onde tem várias agências, quer dizer, a indústria criativa no geral. Nós temos uma capacidade de desenvolvimento de tecnologia extremamente padrão internacional. As duas universidades, a PUC e a COP, sempre estiveram na crista da onda nos primeiros lugares no ranking do MEC, enfim. Agora, as dificuldades. Você tem uma indústria, por exemplo, de capital de risco que só agora começa a se movimentar. Sim. É uma indústria ainda que vem, enfim, que comparado à minha época, onde praticamente não existia aqui na cidade, mas hoje você tem desde investidores de pequeno, médio e grande porte na nossa cidade, tá? Olhando ainda, mas que ainda tem uma relação, uma convivência que não é tão harmônica como em lugares mais desenvolvidos, no Silicon Valley, na região de Boston, só para citar alguns lugares onde a coisa acontece de maneira mais fluida, né? Mais sistematizada, onde essa relação já tem uma maturidade maior do que nós temos aqui. Mas a gente está evoluindo bastante, né? Eu faço um paralelo, quer dizer, quando eu comecei com a minha empresa, eu tive uma empresa, uma primeira, se não a primeira, das primeiras empresas de educação à distância, nascida aqui dentro da Universidade, da PUC do Rio. Nós ficamos 2 anos na incubadora, fomos uma das primeiras universidades, uma das primeiras empresas na incubadora, depois fomos para o mercado, depois fizemos uma fusão, depois internacionalizamos a empresa e depois vendemos a empresa. Então a gente teve de cabo a rabo a experiência. De novo, trazendo a conversa para o lado da mentoria. Tivéssemos mentores naquela época nos ajudado, certamente teria encurtado, a gente teria errado bem menos e eventualmente chegado mais rapidamente ao sucesso. Então, as dificuldades são muitas. Eu costumo dizer que você tem que ter a boa ideia, a inovação é tão importante quanto a execução. Quer dizer, não é só você ter uma boa ideia, você precisa botar em prática essa ideia. E daí a necessidade de você ter equipes multidisciplinares, que você ter o pessoal de negócios junto com o pessoal de tecnologia. É uma combinação. E normalmente, quase sempre, isso não está numa única pessoa. É necessário um trabalho de equipe. No meu caso, eu tive muita sorte de ter sócios assim, extremamente talentosos, onde a gente conseguiu trabalhar de maneira muito próxima, muito em equipe. Ninguém nunca foi mais importante do que ninguém. E acho que isso também é um segredo e que as empresas têm que buscar essa complementariedade de equipes multidisciplinares. Hoje tem muita gente na área de design que contribui, gente de comunicação, porque hoje, né, a gente não está falando só de tecnologia da informação e comunicação, não é isso? Então é um pouco disso tudo. Eu gosto da definição de sucesso, né, que é trabalho, talento e um pouquinho de sorte também. Verdade. Você citou uma situação, um exemplo a respeito de que se naquela época você tivesse de repente alguém para orientar, você teria chegado aonde no sucesso, alcançado o objetivo mais rapidamente. Fazendo um paralelo com a atualidade, pipocam uma série de empresas surgindo o tempo inteiro. A competitividade nesse setor está cada vez maior no Rio de Janeiro, até também com a chegada também de investidores nesse sentido, todo mundo buscando investidores nos seus negócios. A mentoria, então, nesse sentido, ela também se torna um agente, não um agente, mas se torna um
algo que pode ajudar na competitividade, fazer com que você consiga chegar mais rápido na frente do... Não na frente do enfim, né? Você conseguir ter um lugar de destaque no mercado que já é tão competitivo. Não, sim, com certeza. Bom, então, trazendo também para a minha experiência, tá? Depois que eu tive essa experiência, a empresa que eu estava mencionando chamava-se EduWeb, foi a primeira empresa de learning, e depois da fusão essa empresa virou a Fero, que hoje é provavelmente a maior empresa no setor de educação corporativa do Brasil. Eu vendi as minhas ações há 3 anos atrás, fui para o Canadá, fiquei um tempo, 2 anos no Canadá, voltei para o Brasil, fiz o caminho inverso. Virei executivo de uma empresa multinacional canadense e trouxe ela para o Brasil. A maior empresa de e-learning do Canadá. Muito bem, fiquei aqui, abri. Como eu sou empreendedor, eu cheguei à conclusão de que, meados desse ano, eu precisava começar uma nova empresa e efetivamente eu comecei essa nova empresa, chama-se First. E nós estamos de volta agora, a PUC, e basicamente é uma empresa de mentoria e de desenvolvimento de negócios, tá? Quer dizer, hoje o que a First deseja fazer, e já começou a fazer, já tem até algumas empresas onde nós estamos participando, é ser uma empresa de desenvolvimento de negócios, mentoria, investimento, tá? De uma certa maneira, quer dizer, se a gente não conseguir um investimento próprio, a gente vai no mercado e capta o investimento para ajudar essas empresas que estão surgindo, tá certo? Agora, fazendo um paralelo com o que você falou, a competitividade é grande, né? Quer dizer, você tem várias startups começando, não é isso? Muita gente talentosa e é um pouco como no futebol, né? Vamos botar um paralelo, quer dizer, você tem muitos bons jogadores e quem é que o funil para você chegar num patamar mais alto, ele passa pelo quê muitas vezes? Ele passa por você ter uma boa formação na sua família, uma boa orientação do seu empresário, não é isso? Exatamente. Então é um pouco por aí, sabe? Quer dizer, é pegar a garotada, identificar os talentos, que são muitos. Felizmente o Rio de Janeiro é celeiro de talentos, sempre foi, até bem antes da minha geração. Você pega a PUC, por exemplo, foi o primeiro departamento de informática da América Latina, entendeu? Quer dizer, você está falando da década de 60, muita gente que já saiu, já foi fazer pós-graduação no exterior, que já voltou, enfim, várias gerações que hoje aí estão, e essa geração hoje, ela me impressiona a todo dia. Quer dizer, essa coisa de mentoria, com toda sinceridade, é uma troca, tá? A minha relação com as empresas, especialmente as mais jovens, as startups, é de troca. Eu estou aprendendo o tempo todo, tá? E é uma relação da gente conversar e tentar equacionar os problemas, pegar os problemas e a partir de uma conversa, uma troca de experiência, a gente conseguir chegar nas soluções. Então, sim, eu tenho certeza, essa minha história que eu contei aí da EduWeb virando a Fero, enfim, foi uma história que durou 12 anos, praticamente 13 anos, e que hoje eu acho que as condições são muito mais favoráveis, tá? Você consegue pegar uma startup, você consegue chegar num patamar de faturamento bastante razoável, tá? Já aí no ano 5, no ano 6 de operação, se o trabalho for bem feito, entendeu? Então, é isso, não tem fórmula mágica, é muito trabalho a partir de uma boa ideia, mas, de novo, uma boa ideia sem uma boa execução, sem você montar uma equipe que vai tocar, que vai fazer e que vai focar em vender, né? Porque isso é o que eu tenho visto também, um frenesi no nosso mercado agora, nessa nova geração, que todo mundo é demodei, o cara se acha meio que artista, é treinado para ir lá, se apresentar em frente às câmeras e dar um pitch. Isso é muito bacana, é importante, mas uma empresa para ser sólida, sustentável, etc., cara, não tem outra solução. Você tem que ter clientes comprando seu produto e você tem que estar entregando o produto e serviços e suporte, etc. Então, a dinâmica do mercado, para ser sustentável, é essa.
É você trabalhar muito, identificar um mercado onde você vai ser competitivo, onde você vai ser um player de respeito, conquistar essa credibilidade no mercado e fazer um número, amigo. Se não fizer um número... Não chega. Não chega. Então esse foi o bate-papo com o Alex Lucena, que compartilhou com a gente a sua experiência e agora ele é mentor do programa de mentoria da RioSoft. Muito obrigado, Alex, pela sua participação. Obrigado a você. Estamos aí. Obrigado. Então, pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.